Olá, eu estou aqui no campo Monte da Oração, tendo Luanda ali atrás de mim. E nesse lugar tem muitos embundeiros, uma árvore que foi se estabelecendo nesse lugar hoje que as igrejas oram e buscam a Deus, transformando esse lugar em casa de Deus. O Salmo 92 diz que os que esperam no Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, serão como palmeiras florescentes, da mesma forma como esses embundeiros florescem aqui. E o Salmo 92 diz que as palmeiras florescem na casa do Senhor. Eu e você precisamos florescer também na presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje nesse vídeo. Você já parou para pensar que neste salmo os justos são comparados a palmeiras e cedros que crescem na casa do Senhor? Pois é, essas árvores, elas não apenas estão aqui para a sombra, elas produzem frutos, mesmo na adversidade, mesmo no clima difícil, mostrando como Deus é fiel. Isso nos lembra que Deus cuida da igreja. Esse lugar era um campo de golfe e hoje foi transformado em um lugar de oração. E o Salmo fala da árvore que cresceu na casa do Senhor. Esses embundeiros foram estabelecidos nesse lugar da oração. E é interessante como essas árvores venceram o tempo, todas as adversidades, mostrando como Deus é fiel. E eu quero convidar você a refletir que assim como essas árvores, nós precisamos estar plantados na casa do Senhor e precisamos dar frutos, crescendo em nossa jornada espiritual. Vamos explorar esse tema e vamos pensar como é que nós podemos colocar esses princípios em nossa vida diária como servo do Senhor e o nosso serviço na obra do Senhor. Vamos explorar o poder transformador das árvores plantadas na casa do Senhor, conforme o Salmo 92. Ele nos ensina que os justos que estão plantados na casa do Senhor não apenas sobrevivem, mas florescem em todas as fases da vida, como o cedro no Líbano que continua dando fruto mesmo na velhice. Isso fala de uma vida abundante em Deus. Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos lembra de examinarmos a nossa fé para garantirmos que estamos vivendo de acordo com a fé e o princípio que nós professamos. E Paulo está destacando que a nossa conexão com Cristo deve se refletir através de frutos, alegria, paz, conforme Gálatas capítulo 5. Está enraizado na casa do Senhor, não é apenas participar de atividades religiosas, mas é uma transformação em nosso caráter diariamente. A árvore seca não produz frutos. E quem está conectado com Cristo é chamado a florescer abundantemente em atos que sejam transformadores através do Espírito Santo. Então vamos buscar juntos crescimento espiritual e permitir que a presença de Deus em nossas vidas se torne realmente frutífera para o reino dele. Percebam a clara diferença entre as árvores plantadas pelo Senhor e as outras. As árvores do Senhor estão profundamente solidificadas em solo espiritual, resistindo a adversidades e prosperando através das dificuldades. Mateus 13 e 20 e 22 fala sobre isso. Ao contrário das árvores em terra rochosa que sucumbe ao mundo do Senhor, são convidadas a dar frutos ao longo da vida. Conforme o Salmo 92, versículos 12 e 14, essas árvores permanecem cheias de vidas até a velhice, proclamando sobre Deus. Elas são fortes e firmes, inabaláveis através dos tempos. Nenhuma dificuldade ou prazer mundano pode sufocar as suas raízes na fé, tornando-as estéreis. Não, ao contrário, elas testemunham a graça de Deus, mostrando florescimento em todo o tempo. Assim como essas árvores do Senhor, somos chamados a florescer na presença do Senhor, refletindo sua justiça, seu amor, tudo isso através do Evangelho de Jesus Cristo. Que a nossa vida seja um testemunho da transformação que Ele está operando em nós e nos capacite a enfrentar desafios com fé inabalável e sermos frutificadores, frutificantes para a sua glória. Aqui em Luanda, no Monte da Oração, esses embundeiros testemunham algo muito interessante sobre o cuidado da casa do Senhor. Nós estamos enraizados na palavra, no discipulado e na comunhão da igreja. Isso mostra um lugar de proteção e abrigo que o Senhor Jesus fala para nós sobre o amor fraternal. Na casa do Senhor, todos os dias nós vamos encontrar cuidados, as orações de uns pelos outros, os laços profundos de amizades espirituais. Nós somos encorajados a viver na esperança, na fé, de cuidar uns dos outros. E isso nos traz encorajamento mútuo. A forma amorosa como o Pai Celestial cuida de nós. Assim como o agricultor cuida das suas plantas, Deus cuida de nós. Vamos refletir isso. Na casa do Senhor nós somos nutridos com gratidão, com graça e que a nossa vida na igreja seja esse testemunho de dar, de receber, de cuidar e de ser cuidado.
um lugar repleto de embundeiros, de muitas árvores. Encontramos aqui uma lição profunda. Assim como as árvores não se plantam sozinhas, nossa vida espiritual também acontece assim. Essa analogia, ela mostra o que Deus faz em nossos corações. O Senhor Jesus ensinou que somente o Espírito Santo que nos planta. Quando nós nos firmamos em Cristo, nossa rocha firme, nós passamos a entender que, conforme o Salmo 92, versículo 15, daremos frutos. Esse processo de crescimento espiritual, nele nós somos convidados a crescer na obra do Senhor e produzir nesta obra. Vamos explorar juntos como é que nós podemos nos enraizar profundamente em Deus, na Sua Palavra e viver uma vida frutífera de verdade. Chegamos ao último episódio dessa série que fala sobre as árvores da casa do Senhor. Ao longo desses vídeos, nós entendemos como que os justos plantados na casa do Senhor não apenas vivem, mas florescem em todas as fases da vida. O Salmo 92 nos diz que nós somos frutíferos, mesmo na velhice. Daremos frutos, mostraremos a justiça de Deus e a fidelidade dele. A salvação em Jesus Cristo é um milagre da graça que nos renova no Espírito Santo. Nosso crescimento espiritual é nutrido pela comunhão com os santos, pela alimentação da palavra e pela vida de oração e generosidade. Vivemos no Espírito. E viver no Espírito não é apenas seguir regras, mas é deixar que a palavra do Senhor transforme nossas ações e o nosso caráter, refletindo o fruto do Espírito diariamente. Que essa série seja um incentivo para examinar sua fé e praticar aquilo que você acredita. Que possamos ser como árvores plantadas pelo Senhor, crescendo em graça e florescendo em amor, tudo isso para a glória do Senhor. Compartilhe como você foi abençoado com essa jornada espiritual. Eu te agradeço. Que Deus nos guie, enquanto caminhamos juntos em Sua presença, possamos florescer. Deus te abençoe.